Meus irmãos, glória a Deus, né? Muito bom estarmos reunidos para falar da palavra do Senhor. Nós estamos numa série Deus é Amor, né? Hoje é o último dia dessa série. Quem aqui pegou os 5 finais de semana dessa série? Glória a Deus. Às vezes alguns irmãos não puderam vir por uma coisa ou outra, por um motivo ou outro. Parabéns para vocês, assim como eu pegou os 5 dias. Nós falamos, né? 5 finais de semana sobre Deus é amor. Quantos creem que Deus é amor? Deus é amor, né? A primeira semana nós falamos sobre experimentando o amor de Deus. Nós falamos da vida de homens e mulheres, né? Do apóstolo Paulo, Pedro, João, homens que viveram o amor de Deus, homens que tiveram impacto com esse amor e que tiveram suas vidas transformadas. No segundo dia nós falamos que esse amor, ele nos traz paz. Lá em 1 João vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. E nós falamos da história da mulher samaritana, que ela tinha medo, que ela não podia conviver com as pessoas. E quando esse amor chegou até ela, quando esse impacto de amor chegou até essa mulher teve sua vida transformada. O amor de Deus lança fora todo medo, amém? O amor de Deus traz paz sobre nós. No terceiro domingo, o pastor Ginaldo pregou aqui sobre o poder do amor divino. O amor de Deus é o único amor que tem poder de nos fazer amar uns aos outros. Só o amor de Deus pode nos fazer amar uns aos outros, amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. Semana passada eu falei sobre a profundidade desse amor. A profundidade desse amor, ela é medida individualmente, só você sabe os seus erros. Só você sabe o quanto Deus te ama. Só você sabe o quão profundo e quão maravilhoso é esse amor. Esse amor, ele é tão profundo, ele é tão enraizado em nós, que esse amor, nada que nos afeta poderá nos separar desse amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Então, hoje eu quero encerrar essa série e eu quero falar sobre refletindo o amor de Deus. Nós precisamos refletir para o mundo esse amor. Nós precisamos refletir, né, para as pessoas que estão ao nosso redor esse amor. E hoje eu quero falar sobre algo mais missional, algo mais de entrega. Esse amor que Deus derramou sobre você, esse amor que Deus entregou na sua vida, não é só seu, é para você entregar. O maior desafio para um cristão chamado e escolhido por Deus é se transformar em um novo homem. E sendo transformado em novo homem, dia a dia, após dia, a gente entra num discipulado. O chamado do nosso Senhor Jesus Cristo é um chamado ao discipulado, é um chamado ao ensinamento. Qual discipulado é esse? Qual finalidade desse discipulado? Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus vai dizer que é para que brilhe a nossa luz no mundo. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: olha, e brilhando a luz de vocês no mundo, Deus é glorificado, Deus será glorificado. Jesus está falando que nós precisamos fazer a diferença em um mundo de escuridão. Nós precisamos fazer a diferença em um mundo onde nada tem tempero. E nós somos o sal do mundo, a luz do mundo, o sal da terra. Nós viemos aqui para salgar, nós viemos aqui para trazer luz segundo a graça do Senhor. E o melhor meio de Deus ser glorificado é quando refletimos esse amor ao mundo. Quando nos doamos, quando nos disponibilizamos, somos disponíveis para que o mundo receba esse amor. Meu irmão, você foi chamado para refletir Deus no mundo. João, abre comigo o Evangelho de João, capítulo de número 15. Versículo de número 9. Jesus, ele vai dizer isso para nós. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Vocês obedecerão os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos,
permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida aos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Jesus, ele amou os seus discípulos. Jesus deu a vida pelos seus discípulos. Jesus amou aqueles homens e mulheres que talvez ou não, que de fato eram desse mundo carnal, que eram conduzidos pelos pecados desse mundo. Talvez, irmãos, quando nós nos entregamos a alguém que está perdido, quem sabe amanhã ele possa vir se tornar um discípulo de Cristo. Amar alguém que está no mundo, refletir o amor de Deus a um mundo de trevas, é dizer o seguinte: olha, eu estou amando porque o Senhor me chamou, e refletindo esse amor, essas pessoas podem encontrar com o nosso Deus. Sabe, o mundo não precisa de mais uma balada. O mundo não precisa de mais um movimento. O mundo precisa encontrar com o amor de Deus. A pior coisa que uma igreja, a pior coisa que um discípulo de Jesus pode fazer ou querer criar é querer copiar o mundo para tentar manter as pessoas dentro da igreja. Irmãos, se tem uma coisa que o mundo sabe fazer melhor do que nós, é as coisas do mundo. Uma balada gospel não é tão interessante igual uma balada do mundo para quem está no mundo. É verdade ou não? Mas o que nós sabemos melhor do que o mundo é refletir o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para um mundo perdido. O que nós precisamos viver e entender e entregar para a glória de Deus é o amor que Deus colocou em nós. Quantos sabem que Deus te ama? Quantos sentem esse amor? Irmão, é algo que você não pode ficar guardado para você. Você precisa refletir isso no seu trabalho. Sabe, eu costumo dizer, é difícil refletir o amor de Deus, porque refletir o amor de Deus talvez é refletir o amor para aqueles que nos perseguem, é refletir o amor de Deus para aqueles que falam mentira a nosso respeito. Sabe como eu lido com isso? Como eu lido com isso? Eu olho para a pessoa e falo assim: o que fulano está fazendo comigo não é ele, é o pecado que habita nele. As pessoas do mundo estão doidas para serem libertas pelo nosso Deus, estão doidas para receber esse amor, querem receber esse amor, tanto é que procura amor em outro homem, em outra mulher, procura amor numa balada, procura amor nas coisas desse mundo, em férias, em viagens, procura esse vazio, mas o único que pode suprir esse vazio dessas pessoas é o amor de Deus. E essas pessoas vazias, pecadoras assim como nós, cometem pecado contra nós, mas não é ela. Entende isso? Quando alguém fizer pecar contra você, você vai olhar para a vida dela e falar assim: olha, eu vou te perdoar porque eu sei. Você não vai falar isso para a pessoa, mas você vai pensar com você, porque eu sei que é o pecado original que está dentro de você. Porque essa pessoa nem sabe o que é pecado original. Pecado original é o pecado de Adão e Eva, aquele pecado que é a raiz de todos os males. Pecados é aquilo que cometemos, no dia a dia. Mas o pecado original é o pecado que nós só venceremos em um corpo glorificado quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda. Então, irmãos, quando alguém errar com você, você vai derramar o amor de Deus na vida dela, porque você vai entender que o que essa pessoa está fazendo é porque é o pecado original habitando no meio dela. Porque o dia que ela encontrar com Jesus, muda. Quando alguém falou do amor de Deus para a sua vida, quando alguém te chamou para um culto, e você veio, e você não sabia desse amor, ou você achava que sabia, algo aconteceu, Deus mudou a sua história, e você hoje pensa diferente. É assim comigo, e foi assim com vocês. Porque alguém refletiu o amor de Deus na sua vida. Irmãos, nós temos que buscar a oportunidade para refletir esse amor. E nós temos que cumprir esse mandamento. Quero ler com vocês Mateus capítulo 28. Volta aí um livro.
Mateus capítulo 28, versículo de número 16. É um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 16. Foram as últimas palavras que o autor quis deixar para nós gravadas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordeno a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa noite, pela oportunidade de estarmos encerrando mais uma série, essa série que o Senhor falou nos nossos corações sobre o teu amor. Que a tua glória, a tua graça, teu amor nos acompanhe nessa noite. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento para o ensino dessa palavra nessa noite. Que isso possa mover o nosso coração a participar da obra do Senhor, do chamado do Senhor. Abre, Senhor Deus, a mente dos meus irmãos, com a tua graça, com o teu amor e favor, nos motiva, nos leva a viver os princípios do Senhor, a cumprir o chamado do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor possa nos instruir pela tua palavra, pela vida dos irmãos, pela pregação, pelo louvor, na adoração, tudo aquilo que estamos fazendo. Que o Senhor nos conduza para que possamos viver a plenitude de todo o evangelho, de todo o chamado do Senhor em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, fazer discípulos, ensinar, batizar, não é para a liderança da igreja, não é para aqueles que estão com os microfones na mão, é para nós, é para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu não tenho como fazer discípulos, eu não sei falar, eu não sei conversar. Talvez você ainda precisa compreender que o maior discípulo que você possa construir nessa noite é a sua família, é a sua casa. A esposa ajuda a discipular o marido ajuda a discipular os filhos, ou a esposa. O filho são seus discípulos. Você é o pastor da sua casa, você é a pastora da sua casa. Vocês são responsáveis por ensinar os seus familiares a andar na presença do Senhor Jesus Cristo. E passando disso, levando para fora, você é o discípulo do Senhor Jesus na instituição que você trabalha, que você dirige, na sua empresa, nos seus negócios. Você é o cristão que Deus colocou ali com a sua história para poder fazer discípulos. Agora eu não estou falando de níveis de discípulos, porque pode ser que tenha discípulos aqui que estão começando. Só sabem que Jesus morreu por ele e não sabem mais nada. Talvez estão tirando alguns carrapichos da sua vida ainda. Talvez estão tirando algumas coisas desse mundo maligno que ainda vem enraizados. Tudo bem, irmãos. Mas a consciência do discipulado precisa estar enraigada em nosso coração. A consciência do refletir o amor de Deus precisa estar enraigada em nossas vidas. O que eu quero trazer para vocês essa noite é o entendimento de que eu fui chamado para fazer discípulos. Eu fui chamado para refletir o amor de Deus. Quantos entendem isso nessa noite? Aí a pergunta que fica para nós é: como fazer discípulos? Como fazer discípulos? Como refletir esse amor? Então eu quero estudar com vocês algumas passagens, alguns textos aonde Jesus ele ensina como fazer discípulo.
E a primeira forma que você precisa ter no seu coração, enraizado no seu coração, a primeira coisa que você precisa entender ao refletir o amor de Deus, a entender que esse amor foi feito para ser refletido, porque Deus não escolheu anjos para pregar o evangelho. Deus não escolheu animais para pregar o evangelho. Deus não escolheu o mundo para pregar o evangelho, mas a palavra de Deus diz que Ele confiou em quem? Em nós, a pregação do evangelho. E para a gente entender isso, nós começamos com o que Jesus ensinou, um amor incondicional. Para refletir o amor de Deus, nós precisamos entender que esse amor ele é incondicional. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, pode abrir aí do versículo 15 e 17, você deixa aberto aí que você vai entender. É uma história ali dirigida entre Jesus e Pedro. Pedro começa o seu ministério com Jesus, num dia ali pescando. Jesus não chama Pedro do nada. A história diz que Jesus começa a andar ali na terra, a começar a fazer discípulos, ele conversando com algumas pessoas, conhecendo algumas pessoas, mais ou menos um ano Jesus andou, e depois de um ano ele chama os seus discípulos. Ele vai lá e começa a chamar os 12 para começar a seguir. E ali Jesus chama Pedro, da mesma forma que está escrito aí. Só que aqui está no final. Aqui está no momento onde Pedro está decepcionado. Aqui está no momento onde Pedro erra com Jesus. Onde Pedro nega Jesus por 3 vezes. E decepcionado com aquilo, frustrado com aquilo, Pedro ainda volta a pescar com mais alguns irmãos. E Jesus aparece para Pedro, sabe? Depois dessa frustração, Jesus volta para Pedro. O amor de Jesus não estava ligado à condição enquanto Jesus andou com Pedro. O amor de Jesus não estava ligado na condição enquanto Pedro estava com Jesus ali nas lutas, nas batalhas, nas caminhadas, nos milagres. O amor de Jesus vai além, é incondicional. A pergunta que eu te faço é: se alguém traísse você, de fato já deve ter acontecido algumas vezes ou uma vez, o que você faria? Como você reagiria? Esse amor, esse refletir do amor de Deus, ele precisa ser incondicional. Independente do que a pessoa fez com o irmão, mas eu não sou Deus, quem me dera. Amor, irmão. Esse amor, independente do que a pessoa fez com você, como a pessoa fez com você, ele é incondicional. Você precisa entender que refletir o amor de Deus não está vinculado somente ao que a pessoa oferece por nós. Mas é além disso. Nós devemos oferecer o amor de Deus pelo fato de que a pessoa fez qualquer coisa, ou talvez nunca fez nada. Sabe? A gente corre um sério risco de refletir o amor de Deus só para aquelas pessoas que nos deem lucro. Quando eu falo lucro, não estou falando financeiro, mas talvez é uma conversa boa. Talvez é um amigo. Talvez é um familiar. Se nós olhássemos para o mundo e dizer, olha, eu preciso refletir o amor de Deus para qualquer um. Uma oração, irmão. Um bom dia. Um boa tarde, uma boa noite. Um Jesus te ama. E vai embora. Você pode mudar a história de uma pessoa. Você pode mudar a vida de alguém. Uma coisa que nós devemos entender nessa noite. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo nunca mudou e nunca mudará. Deus tem vários filhos que ainda estão perdidos no mundo e que precisam ouvir desse amor. Deus tem nos chamado para refletir esse amor no mundo e é de forma incondicional. Nós não podemos julgar pela aparência. Nós não podemos julgar pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Nós somos chamados a refletir esse amor. Amém?
Jesus não julgou as atitudes de Pedro, pelo contrário, Jesus voltou para tratar com Pedro e comissioná-lo mais uma vez para essa missão. O texto está escrito aí: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus veio ensinar a Pedro. Nós precisamos refletir o amor de Deus, meus irmãos. Uma outra forma de refletir o amor de Deus para o mundo, para o perdido, para os irmãos, é no serviço e na humildade. Volta um pouquinho, o texto que está aberto aí, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 e 17. É o cenário do lava-pés. Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Um serviço de humildade, um serviço que era feito não era nem pelo dono da casa, é pelo servo, pelo homem que trabalhava naquela casa. Jesus pega os seus discípulos e lava os seus pés. E o que Jesus diz: olha, se eu sou mestre e senhor de vocês, se vocês me têm por mestre e por senhor, vocês precisam fazer o que eu faço. E Jesus ali pega a bacia com a água e pega a sua toalha e serve humildemente os seus discípulos. Irmãos, não é qualquer um que consegue lavar os pés uns dos outros. Não é qualquer um que consegue entregar esse serviço de humildade. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Nós precisamos ser servos uns dos outros. Nós precisamos conseguir nos abaixar para lavar os pés. Nós precisamos, irmãos, entender que somos chamados para servir e refletir o amor de Deus é no serviço. Refletir o amor de Deus é na entrega, é na prática desse amor. O amor é uma prática. Eu amo o perdido, eu amo o necessitado. Como estamos servindo? Como estamos refletindo o amor de Deus? Esse amor que nos transforma, esse amor que traz paz, esse amor que nos faz amar uns aos outros, nossos irmãos. Esse amor que é profundo, que nada vai nos separar desse amor de Deus. É preciso amar em serviço. Todo homem, toda mulher chamado por Deus foi chamado para servir. Ser servo. Quem estaria disposto a lavar os pés dos irmãos? Numa cerimônia é lindo, é chique. Dá até para postar no Instagram agora. Lavando o pé do outro. Dá até para postar no Instagram, dá até para bater foto. Mas o difícil, irmão, é quando ninguém está vendo. O difícil é servir o irmão quando ninguém vê. O difícil é servir o irmão quando você sabe que é canelada. Quando você sabe que fez coisas erradas. É lógico, irmão, nós não somos otários, amém ou não? Nós não somos besta aqui. Mas quando a pessoa tiver em dificuldade, necessidade, nós precisamos ajudar. Porque talvez é no pior dia daquele homem, daquela mulher que fez coisa errada, que fez besteira, e você vai lá servir. O irmão gastou o salário dele tudo fazendo em bet. Sabe o que é bet não? Bet é aposta, né? A gente estava conversando ontem, vindo do ônibus. Gastou seu salário tudo apostando. Gastou seu dinheiro tudo. E a gente sabe que talvez é uma família que talvez um homem ou uma mulher é viciado. E a gente sabe daquilo e a gente não ajuda. É óbvio que nós não vamos manter o vício de ninguém, amém ou não, irmão? Mas é diante de uma fraqueza, um amor, o servir o irmão com um alimento, com uma coisa, com qualquer outra coisa, com um abraço, com uma oração, nós precisamos fazer. Sabe? Jesus nos ensinou como a ser humildes. Jesus nos ensinou que devemos nos ajoelhar diante dos irmãos, mesmo sabendo que talvez estamos em um nível maior, em um nível de uma caminhada mais longa com o Senhor Jesus Cristo. Refletir o amor de Deus precisa ser refletido
através do serviço e de humildade. Amém, meus queridos? Uma outra coisa, uma outra forma que a gente tem de servir os irmãos é através do ensino e da orientação. Jesus amava os seus discípulos, Jesus amava o perdido, e o que Jesus trouxe para todo mundo é o ensino e a orientação de Deus para nossas vidas. Servir, refletir o amor de Deus é orientar. Refletir o amor de Deus é formar filhos segundo a vontade do Senhor. O maior amor que nós podemos demonstrar para os nossos filhos não é dar coisas, não é dar somente alimento, não é dar faculdade, não é dar dinheiro. O maior amor que nós podemos dar para nossos filhos é instrução. O maior amor que nós podemos dar para alguém que está no mundo é instruí-lo segundo a vontade de Deus, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos refletir o amor de Deus ensinando, direcionando homens e mulheres no propósito de Deus. Então não tenha medo, irmãos, de falar das coisas de Deus para o mundo. É óbvio, falamos com amor, falamos com graça. Olha, o Zezinho que trabalha com você, a Mariinha que trabalha com você, chega com amor e graça e fala assim: olha, Deus não instrui a gente a fazer assim. Deus não nos direciona a fazer dessa forma. Às vezes, uma mulher ímpia, um homem ímpio, vem reclamar do marido para você, ou da esposa para você. Instrua segundo a vontade de Deus. Nos bares, quando alguém vai reclamar do marido, da esposa, qual que é a maior frase que nós ouvimos? Não, separa mesmo, não está dando certo, separa. Irmão, eu sou totalmente contra o divórcio. Eu sou totalmente contra a separação. Até de namorado, irmão. Eu fico triste quando o namorado separa. Faço de tudo para voltar, só quando tem jeito mesmo. Nós não podemos, nós devemos instruir em amor. E instruir em amor é instruir segundo o direcionamento de Deus. Você está acabando com a sua vida. Você precisa refletir o amor de Deus tendo palavras sábias, irmãos. Tendo direcionamentos sábios. Sabe, não tem como a gente ver homens e mulheres indo para o inferno, cometendo erros, e nós não chamarmos para uma conversa e instruir em amor. O resultado dessa conversa não compete a nós. Às vezes a gente fica nessa ânsia, nessa fome de resultado, é verdade ou não? Eu vou lá, eu vou pregar e vai converter. Não, irmão. Deus não falou que nós converteríamos ninguém, nós não temos poder de converter ninguém, mas nós temos poder de instruir. E essa pessoa, se quiser ser instruída e mudar de vida, glória a Deus por isso. Se não, o que nós podemos fazer? Não foque nos resultados, foque na missão, que é instruir os irmãos, que é ajudar os irmãos, que é ajudar o ímpio, o necessitado, a ouvir do Senhor. Sabe, uma das coisas que Jesus tinha, ele tinha compaixão pelos perdidos. Quantos de nós temos compaixão pelos perdidos? Quantos de nós olhamos para os perdidos? Se você passar uma lista de todas as pessoas que você vê na rua, conversa na rua. Tem uma mocinha que eu compro carne com ela toda semana. E toda semana ela fala: eu e meu marido, nós vamos na igreja. Primeiro que eu cheguei para comprar carne um dia, ela falou assim: você é pastor, não é? Eu falei assim: sou. Daquela igreja, eu falei: como é que você sabe disso? Não, porque eu vejo algumas coisas. Aí ela falou assim: não, vou ir eu e meu marido. Já faz uns 2 meses, irmão, que ela tá enrolando para vir ela e o marido dela aqui na igreja. Não, eu vou com meu marido lá na sua igreja. Eu falei assim: todo dia, irmão, eu compro carne toda segunda-feira. Todo dia eu vou lá e falo assim: olha, não foi ontem, hein? Não foi ontem, então ela tá assim, ela me vê, acho que ela vai lá para dentro picar a carne já. Mas eu falo: olha, você precisa ir para a igreja. Você precisa ter compaixão, irmão, do perdido. Sabe? Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Como eu estava dizendo, quantas pessoas você tem contato todos os dias que não conhecem a Jesus? De domingo a domingo. Vamos pôr de domingo a sábado. Por quantas pessoas você passa na rua e no mundo que não conhecem a Jesus?
Quero te dar uma notícia ou te lembrar de algo. Essa pessoa está indo para o inferno. Essa pessoa está indo morar com o fedorento. Essa pessoa está sofrendo porque não conhece a Jesus. Tenha compaixão. Tenha compaixão, né? Exerça essa piedade. Sinta o que essa pessoa está sentindo. Qual é o sentimento se eu dissesse para você nessa noite? Você está indo para o inferno. Como você reagiria? Não dá um frio no nosso coração? De pensar que poderíamos estar indo para o inferno? Por não conhecer o Senhor Jesus Cristo, por não andar com Ele, por não fazer a vontade dEle. Essas pessoas, irmãos, talvez estão indo para o inferno nem sabem disso. Nós precisamos olhar com os olhos de compaixão, precisamos ter essa empatia, precisamos entender que eles estão mortos. Um bando de morto-vivo andando por essa cidade, ou vivo morto, achando que está muito legal, mas estão sendo destruídos. Refletir o amor de Deus é ter compaixão pelos perdidos. Refletir o amor de Deus é ter misericórdia dos outros. Nós precisamos urgentemente, irmãos, pegar esses 4 domingos que nós ensinamos sobre amor de Deus e trazer para você, e trazer para o mundo, refletir o amor de Deus nesse mundo. Sabe, o último ponto que eu quero trabalhar com vocês é sobre o sacrifício. Amar alguém, amar o perdido, é se sacrificar por ele. Eu não estou falando de dar a sua vida, irmão, porque o único que tem poder para dar uma vida e que o sacrifício foi aceito por dar a vida foi Jesus Cristo, amém? Ninguém vai morrer por alguém aqui. Jesus já morreu por isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quanto custa uma vida? Quanto custa uma vida? Não tem valor, irmão. Sabe, se você puder sacrificar 2 horas do seu tempo por semana para evangelizar alguém, se você puder chamar alguém para tomar um café, imagina você chamando o seu amigo para tomar um café. R$20 é o custo de um evangelismo. Tá barato ou não? Tá barato, irmão. É mais barato que um livro. R$20 para você evangelizar alguém, vale a pena ou não? R$20 para você mostrar esse amor por alguém, vale a pena ou não? A oportunidade que você tem de chamar alguém está dentro da sua casa, quem manda é você. Baixa a cabeça aí, vamos orar agora. Você não vai falar assim, né, irmão? Mas ele vai abaixar a cabeça, ele vai orar. R$20 para você falar assim: olha, comprou R$10 de pão de queijo, um café, uma coca de 1 litro, para 2 dar. Você vai orar. Você vai falar assim: sabia que Jesus te ama? Sabia que Jesus não chama para vir na igreja ainda, só ora. Porque o mundo acha que a gente quer trazer todo mundo para a igreja, é verdade ou não? Nós não queremos trazer ninguém para a igreja, irmão. Nós queremos que eles sejam salvos. E depois que eles sejam salvos, eles vão entender que a igreja é o lugar deles. Eles vão entender que ter comunhão com os irmãos é o lugar deles. Mas quanto custa? Não custa nada, irmão, você gastar um tempo. Quanto custa 1 hora você pegar aquele rapaz que está com problema com a família, sabe, e transformar a vida dele? Não quero falar muito, mas esses dias veio um amigo meu aqui na igreja conversar comigo, passou uma tarde aqui comigo. E estou vendo notícias aí que já melhorou muito o relacionamento dele com a filha. Uma tarde que ficou comigo, um crente desviado. Que eu falei assim: não, vou gastar uma tarde com esse cara. Para uma conversa. Irmão, quanto custa?
quanto custa o seu sacrifício? Eu tenho certeza que não chega aos pés do que Cristo fez por você naquela cruz. A nossa igreja não anda dando tiro no escuro. A primeira série desse ano foi Entenda o Seu Propósito. A segunda série nós estamos fazendo agora, Deus é Amor. Nós estamos num ano de missões. Não de fazer missões aí, sair gritando, não, mas é de que nós somos missionários, amém? Todo crente é um missionário. Todo crente é um homem, uma mulher chamado por Deus. O que nós fizemos aqui em 5 domingos é ensinar para você sobre o amor de Deus, para que você tenha base para ensinar sobre o amor de Deus para os outros. As pregações estão lá no canal do YouTube, nós estamos escrevendo um livro sobre isso, né? Que agora toda série de mensagens nossa nós vamos escrever, cada pregação vai tornar um capítulo, e esse capítulo nós vamos depois entregar para vocês saber como usar, né, as séries da nossa igreja. Você foi chamado para amar o seu irmão, o seu próximo. Quero ler um texto com vocês que eu deixei aqui no meu WhatsApp, de uma história maravilhosa. No leste da Índia, existia uma ilha cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. Esse homem tomou uma floresta africana e transformou mais de 2.000 pessoas em escravos. Essas pessoas iriam morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. 2 jovens de 20 anos ouviram sobre essa ilha, fizeram contato com o dono e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do ateu foi um retumbante não. Nenhum pregador chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido, ele disse. O que aconteceu? Os jovens foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Para cumprir essa missão, eles voltaram e fizeram uma proposta. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor da sua própria venda para custear a viagem. No dia em que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Assim como os jovens pregavam, acredito que a evangelização é um dever de todos nós. Precisamos ouvir o chamado dele e com ele tocar aquele e tocar aqueles que ainda se encontram perdidos. Quantos conhecem essa história? Pastor, quem conhece? É a história de 2 jovens moravianos. É uma história real e verdadeira. Está no Google. A história de 2 jovens moravianos que, por causa de 2.000 escravos, decidiram se vender como escravos para evangelização de 2.000 homens, que talvez nem receberiam o evangelho 100%, mas que decidiram entregar a sua vida e dizer que o cordeiro imolado receba o sacrifício que ele fez. Quanto custa uma alma, irmãos? Quanto custa refletir o amor de Deus? Nós precisamos refletir o amor de Deus, amém, igreja? Nós precisamos refletir aquilo que Deus nos chamou, com amor incondicional, com serviço e humildade, com ensino e orientação, com paixão pelos perdidos e com uma entrega, com um sacrifício. Não estou mandando ninguém aqui ser vendido como escravos. Não estou dizendo para você fazer isso, mas estou dizendo para você entender que você foi chamado
para refletir o amor de Deus a um mundo caído. Deus te ama e Deus te chamou para cumprir o propósito dele. Amém, meus irmãos? E aqui eu encerro a série, Deus é amor, dizendo para você, o amor que está dentro de você é para ser refletido em uma comunidade. O amor que está dentro de você é para ser refletido ao perdido, ao necessitado. Vamos colocar de pé e eu quero orar para a gente poder encerrar o culto dessa noite. Peça a Deus oportunidades. Peça a Deus oportunidades de refletir o amor de Deus. E Deus vai te dar oportunidades em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero glorificar o Teu nome nessa noite e te agradecer por toda essa série que o Senhor ministrou no nosso coração sobre o amor do Senhor. Que o Senhor possa instruir os irmãos dessa igreja, que o Senhor possa derramar Tua glória, graça, amor e favor sobre a vida deles. Pai, que o Senhor possa nos conduzir a refletir o amor do Senhor a uma geração caída, a uma geração, Senhor Deus, que não ama o Senhor, que ama mais as coisas do mundo. Nos ajude, Deus, a amar o perdido, a amar o próximo, a amar os nossos irmãos. É o que eu quero te pedir, Pai. Nos conduza a viver segundo a Tua glória, graça, amor e favor. Pai, que o Senhor derrame sobre nós o Teu amor, cada dia mais. Que possamos servir os irmãos em amor. Que possamos entregar a nossa vida ao propósito do Senhor nessa terra. Ajuda os meus irmãos, Pai, a fazer isso. Me ajuda a fazer isso. É o que nós oramos em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor Deus, nos dê oportunidade para amar o perdido. Nos dê oportunidade para amar o necessitado. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós clamamos ao Senhor. E te pedimos em nome de Jesus. Nos leva, a cumprir o propósito, Senhor, com ousadia, com graça, com unção, com poder do Senhor. Nos dá poder. Talvez nós não sabemos falar, mas quando nós abrimos a nossa boca, o poder do Senhor sairá através de nós. É isso que eu te peço, que sejamos usados no nosso trabalho, escola, nas faculdades, na onde nós estamos ali servindo ao Senhor, com o chamado do Senhor em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Reflita o amor do nosso Senhor, irmão. Você foi chamado para isso. Comece com sua família, comece com os entes queridos e vá até o mundo, refletindo esse amor segundo a Tua graça e poder. Amém? Estenda suas mãos, eu quero abençoar vocês. Não esqueça de comprar o combo da missão. R$10 está mais barato do que a promoção do Burger King. 2 por 25. Aqui sai 2 por 10, 2 por 20. Amém? Deus abençoe. Deixa eu orar para vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Igreja do Senhor, eu profetizo, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Muito obrigado, Jesus.